Estamos de volta, 1h55 no Acre. Tem aqui o Diego, presidente da Apex, Jorge Viana. Diego está fazendo uma provocação boa aqui. Boa tarde, sou o Diego, moro no bairro Sobral e tenho uma pequena propriedade na Transacriana. Ele diz, ele pergunta o seguinte, olha, o que houve para a queda tão grande do preço do boi? No governo Bolsonaro, o bezerro custava 3 mil. Na atual gestão, o bezerro está sendo vendido a 600, 700 reais. Como vamos quitar o nosso financiamento no valor de 100 mil reais, o Diego pergunta, por exemplo. Pergunta para o entrevistado se o atual governo não está trabalhando só para favorecer os grandes. É o Diego que está perguntando. Então, Diego, eu te agradeço, mas veja bem, uma coisa que deixou muita gente feliz é poder agora voltar a comer carne. E eu acho que isso é até um compromisso do presidente Lula. Mas eu posso te afirmar que não houve nenhuma intervenção do governo nisso. Se você falar com um fazendeiro, com alguém no frigorífico, com um criador, ele sabe que a criação do gado é sazonal. Por quê? Porque nasce um bezerro, 2 anos e meio depois, a 3, ele é vendido como boi, gordo, para o abate. Então, se você tirar bezerro do Acre, por exemplo, demais, ou deixar bezerro demais aqui, não vê que tem sempre aquela discussão? Isso interfere no preço da carne, interfere no custo da criação. Então o que você está tendo aqui é um movimento previsível. Eu falei já com muita gente perguntando também, por que está acontecendo isso? Por que tem uma queda tão grande assim? Muita gente entrou quando o preço da arroba estava lá em 300 reais, 300 reais, 320 reais, uma arroba, 18 quilos. Aí foram lá, teve gente que vendeu algum bem, teve outro que pegou empréstimo, teve outro que alugou, fez arrendamento de terra e botou bezerro lá e comprou bezerro de 2.500, de 2.000 reais. E agora está valendo o boi, está valendo isso. Então é uma situação grave. Primeiro, assim, muita gente pode ter levado pela ideia de que era o melhor negócio do mundo e pode ter agora uma dificuldade. Vai ter gente que vai ter dificuldade de pagar empréstimo. Eu estou preocupado com isso. Porque as pessoas também precisam ter a boa informação para não entrar num caminho que não dá certo. Agora, eu posso te afirmar o seguinte, isso é parte do movimento que acontece. Se você olhar na história, nos preços das commodities principalmente, você tem essa coisa que sobe muito, depois desce e mais à frente vai subir novamente. Agora, quando isso acontece, de que jeito? Aí tem que falar com os universitários, os especialistas. Os próprios pecuaristas são antipáticos à possível intervenção do Estado, sobretudo nesse segmento. O professor Mauro está perguntando para você o seguinte, estou acompanhando aqui de Capixaba, ao lado da São Luís do Remanso. Jorge, qual o produto acreano que você considera estar mais próximo de destravar a exportação? Não, primeiro, a gente tem hoje exportação de castanha, que é um carro-chefe, com a Cooperac. De novo, foi criada as usinas na época que eu estava no governo, mas para você ter uma ideia, a castanha do Brasil, e quem mais exporta é a Bolívia. A Bolívia chega a exportar 150 milhões de dólares de castanha do Brasil, uma parte a gente vende para a Bolívia aqui in natura e a gente ainda está exportando pouco. Falta laboratório aqui, eu estou também reunido com o pessoal da Cooperac, tiveram essa semana na Apex, nós podemos bombar com castanha. O preço também caiu, né? Porque a castanha agora vende o ano inteiro, ela está nas barrinhas de cereais, então é um produto fantástico. São os produtos compatíveis com a floresta que eu chamo. Mas você agora está tendo aqui também a Dom Porquito Acre Aves já exportando. Estou falando da Carijó que vai exportar. E eu acredito, isso pode ajudar no preço do rapaz da carne, nós estamos trabalhando também para que o Acre tenha um frigorífico habilitado para exportar para a China. Opa! Porque se a gente conseguir isso muda. O preço de uma carne que vai para a China é muito maior do que quando vende no mercado interno do Brasil, porque a oferta aqui é grande. Significa, quem sabe, que o frigorífico pode remunerar melhor o dono do boi, que engordou o boi durante 2 anos e vendeu para o frigorífico. Deixa eu aproveitar essa tua fala, porque dialoga com a pergunta do George aqui. Itaã, pergunta para o Jorge, como está a questão do registro da plataforma de proteína animal daqui do Acre junto à China e qual o impacto positivo junto principalmente ao pequeno e médio criador? Uma coisa que é importante a gente entender. Quem produz o bezerro no Acre são os pequenos. Se você for nos bancos, e aí eu estou cobrando,
Eu acho que o nosso governo, agora do presidente Lula, tem que mudar essa história. Quem produz 70%, 80% dos bezerros, posso estar errando no percentual, mas é absurdo, são os pequenos produtores. O médio e grande compra o bezerro. Para engordar. Engorda durante 2 anos, ele também tem um custo dele e vende para o frigorífico. Agora está se exigindo rastrear a carne para o mercado internacional, principalmente na Europa. Do boi, do bezerro para frente, dá para rastrear. Mas quando vai para a criação do bezerro, dá problema. Porque o pequeno precisa regularizar a área dele e não está regularizado. Tem que ter um programa, um olhar para o pequeno, que é a base da produção de carne bovina do Acre. Não é o grande que é a base, é o pequeno. São milhares de pequenos produtores, 10 bezerros, 5 bezerros, 3 bezerros por ano, e o cara passa comprando no ramal. Esse pessoal não tem crédito, esse pessoal não tem uma assistência que deveria ter, e aí isso é muito ruim. Eu acho que isso é uma falha. Se eu fosse governador hoje, eu cuidava disso, chamava os bancos todos e dizia, vamos apoiar aqueles que estão na base da pirâmide. O médio e o grande precisam de apoio. Os insumos subiram muito, mas esses se viram. Esses se enfrentam porque eles têm linha de crédito. Você pode pegar no plano safra, é fácil pegar melhoramento de pastagem. Mas para o pequeno produtor que está com dificuldade de regularizar a área dele, que não tem bens, que não tem garantia, esse tem dificuldade de pegar o crédito e é ele que está na base da pirâmide da nossa produção de boi. Mas aí eu queria falar uma coisa. Desde 2018, nenhuma planta no Brasil é habilitada para exportar para a China. Eu fui na China, nós fomos ver isso, reuni com o empresário. Quer que eu voltei agora? E a nossa proposta da Apex e do governo, levando para o governo, eu estou brigando por isso, é que cada estado tenha pelo menos uma planta. Qual é a razão do Acre não ter uma planta? Ficar só a JBS, ficar a Marfrig, tendo plantas para exportar, e os frigoríficos regionais, que é quem põe a carne no açougue, é quem põe a carne no supermercado, esses não exportam para a China. Se ele não exporta para a China, o custo dele é maior e o ganho é menor. Termina que vai descontar no preço da carne. Isso não corre o risco de aumentar a carne, o preço da carne aqui, não? Não, o que pode fazer é até melhorar, porque a cadeia vai ser melhor remunerada. E aí eu acho que dá para poder, você vai ter um lucro maior na hora que vem, porque eu estou falando de 200 boi dia, 300 boi dia de abate. Se vender para a China isso aqui do Acre, o Acre vai ser melhor remunerado, vai ter exportação, vai ter uma remuneração melhor, eu acredito, vai poder rastrear o gado também, que é uma coisa que vai precisar de investimento, porque a gente tem que fazer, gente. O Acre tem já uma área desmatada enorme, que se a gente desse apoio para o pequeno produtor, pequeno criador, para ele melhorar a produtividade da criação dele, a gente pode dobrar o rebanho do Acre. É só ter uma política para isso. Quando você acha que vocês vão bater o martelo, não sei quem vai bater o martelo em relação a essa questão da exportação para a China? Eu tô com esperança, eu era para ir nessa viagem, para a Coreia, para o Japão e depois China, porque eu acho que a China agora vai responder. A ida do presidente Lula, o nosso trabalho que nós fizemos, ao ministro Fávaro, tem sido um aliado extraordinário, ministro Você acha que até outubro? Não, eu acho que agora, em agosto, a gente pode ter novidade. É mesmo? Eu estou com essa expectativa. Estou trabalhando para isso. Imagina, se a gente fizer isso, já valeu a pena eu ter ido para a Apex. Olha, tem aqui, eu não sei se esse debate aqui está ultrapassado, quero saber a tua opinião, porque a gente precisa falar de política aqui, não posso perder essa oportunidade. Boa tarde, Itaã. Sou o Jorge do Habitasa. Da Habitasa. Pergunta para o meu xará, por que nesses 20 anos de vida pública ele sempre defendeu a péssima ideia do extrativismo, que só atrasou o nosso Estado, só agora ele consegue enxergar a solução que está nas produções agrícolas. Essa ideia de que essa tua agenda com esses camaradas do agronegócio, a agenda que você fez na China, acho que é a primeira depois que assumiu a Apex, aquela tua declaração polêmica junto com o pessoal do agro, o pessoal está achando que você agora que começou a entender o agro. Ao contrário, Jorge, eu lamento que você entenda. Eu acho que o Acre estava muito melhor há 10 anos atrás do que está hoje. Eu acho que o Acre andou para trás nos últimos 10 anos, em todos os aspectos, econômico, social, e inclusive nós nos retiramos, inclusive de reputação. O Acre hoje está muito mal de reputação, era um exemplo. Por que eu estou falando isso? Quando é que começou a Acre Aves? Há mais de 20 anos atrás, quando eu era governador. Quando é que começou a Cooperacre? Há 20 anos atrás, a Cooperacre, ela trabalha hoje, ela movimenta perto de 100 milhões de reais por ano, é dos extrativistas. Eu estou falando de extrativismo. Ela trabalha com castanha, trabalha com borracha, ela trabalha com polpa de fruta e agora está entrando no café. O tênis mais famoso que tem no Brasil e no mundo é o Veja, e aqui chama Verte. Sabe o que ele tem no solado dele? Borracha produzida lá em Assis Brasil, em Chapuri,
é o tênis que os príncipes, os europeus usam, e esse negócio começou no dia 13 de janeiro de 99, quando eu assinei a lei Chico Mendes. Aí eles vieram para cá, é famosíssimo, é aquele que tem um V, é um tênis. O de Araújo sempre vem com ele. Quem? O de Araújo, né? O de Araújo sempre vem. sempre. Não, porque os caras usam, o de Araújo da Cooperac usa. Então o que eu estou dizendo a você, a madeira, por exemplo, por que eu estou falando que era melhor há 10 anos atrás? Nós tínhamos ali naquele distrito, que eu criei quando fui governador, lá no 2º distrito, a gente criou aquele distrito industrial, funcionando a todo vapor. Tinha ali uma fábrica de compensado que ela exportava para a Inglaterra compensado certificado. Na minha época. Era Triunfo. Sinto muito, entrou em falência nos últimos 10 anos. Agora, gente, quem tem a riqueza que nós temos na floresta tem que ser explorada. Agora, a área que já foi desmatada tem que dar rentabilidade, gerar emprego. É isso que eu estou falando. Eu estou trabalhando sempre com as duas coisas, porque elas são absolutamente complementares uma à outra. Eu lamento que às vezes as pessoas querem fazer uma... Não tem que ter conflito nisso. Eu trabalho com produtos compatíveis com a floresta. Tem sentido o Vietnã produzir mais, exportar mais pimenta do reino do que a Amazônia? Não tem. Tem sentido a Bolívia exportar mais castanha do Brasil do que o Acre? Porque o Acre podia ser maior do que a Bolívia. Não tem, falta de política para isso. Aí eu posso falar do cacau. O cacau, o maior produtor é a Costa do Marfim. Produz 2,5 milhões de toneladas. O Brasil produz sabe quantas, meu? 300 mil toneladas, por falta de política. Mas agora vai ter política. Voltou agora a intenção de fazer com que a gente possa ter melhor uso da terra desmatada e usar a nossa bioeconomia, usar a biodiversidade para ganhar dinheiro. Eu sempre defendi isso. Sempre. Quando você fala dos últimos 10 anos, você inclui o governo do Tião Viana. Eu incluo as crises. Nós tivemos impeachment, aquelas crises todas de briga, aquilo atrasou o Brasil. É geral. Aquilo atrasou o Brasil. Pergunta para o entrevistado, como reabilitar um Estado paralisado pela Ptolomeu? Pois é, essa é uma das crises que a gente vive. Né? Eu imagino a dificuldade do pessoal do governo, 70, 80 pessoas afastadas pelo STJ, que é o tribunal segundo mais importante do país. Isso é uma tragédia para um Estado, sinceramente. Nós estamos vivendo uma tragédia, não adianta. O Acre parece que está de férias, gente, não tem obra, não tem ações. Vamos ser honestos. Eu acho que também o pessoal que ganhou as eleições, eles perderam a janela dos 4 anos do Bolsonaro. Eu não vou jogar a culpa no Bolsonaro. Mas o pessoal que apoiou o Bolsonaro, que levou os votos do Acre, por que eles não fizeram uma única casa durante 4 anos do Bolsonaro? Por que não fizeram um único método de saneamento? Por que não cuidaram da estrada que ficou abandonada e quase fechava? Por que não asfaltaram uma estrada nova? Eu não estou aqui cobrando, não. Estou constatando, fazendo uma pergunta. Eu, sinceramente, acho que agora as coisas vão andar com o presidente Lula e espero que a classe política, em vez de ficar fazendo bobagem, dizer que não aperta a mão do presidente Lula, eles vivem se sujando com tanta coisa nojenta e não aperta a mão de um presidente que sempre ajudou o Acre, como fez o Fernando Henrique. Eu estou nessa, eu estou com muita fé de que agora a gente vai cuidar melhor da estrada nossa, vai ter uma atenção maior na área da saúde e acho que vai ter mais investimentos. Eu estou batalhando para ver, por exemplo, falei até para o governador, que eu ia ajudar em algumas coisas. Essa coisa da ZPE, essa coisa, por exemplo, de ter a retomada de construção de habitação aqui, o presidente acabou de lançar o Minha Casa Minha Vida. Eu estou junto nisso, porque se for construir uma casa, gera emprego, o comércio vende, a indústria vende. Eu acho que a briga e a confusão que a gente viveu aí nesses últimos 10 anos foi um inferno, foi um atraso de vida e o Acre, que não tinha ainda consolidado as coisas, andou para trás. Acho que o Acre andou para trás. As cidades estão muito precárias, apesar do esforço de liderança, de prefeitos, dos políticos, eu não estou aqui jogando pedra em ninguém, mas, sinceramente, qualquer indicador que você pegar, o Acre andou para trás nesses últimos anos de crise que o Brasil viveu. Outro dia, lendo o AC 24 Horas, eu vi uma charge que eu morri de rir. Estava você e o Marcos Alexandre, você com a cara meio emburrada, e o Marcos Alexandre ali numa atitude um pouco de reverência, falando que iria conversar com você para informar que ele estava indo se filiar ao MDB. Como é que você vê esse... O Marcos Alexandre já conversou com você? A charge tem razão de ser ali? Não, charge é charge, né? A charge é uma maneira, é um jornalismo com identidade própria. Eu não é preciso ter espírito crítico, né? Não tem. Isso aí bom humor. Senão... Isso aí é bom quando é bom para você e é bom também quando não é bom para você. Primeira coisa, assim, eu nunca tive nenhum desentendimento com o Marcos Alexandre, politicamente, nenhum na vida. Até a gente diverge, qual eu queria ir por aqui,
Mas, cara, nunca tivemos isso. E aí outro dia saiu uma matéria que eu estava, até esses dias, nunca tivemos o menor desentendimento. Eu lutei muito o ano passado. Porque toda vez que eu venho no ar, eu converso com o Marcos Alexandre. Mas, Jorge, você há de convir que você era uma liderança e que você fazia os seus planejamentos e determinava alguns direcionamentos, e as pessoas entendiam isso a ferro e fogo. E aí eu queria saber o seguinte, o Marcos Alexandre, pelo que eu percebo, chegou uma hora que ele disse assim, peraí. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso? Porque nunca teve desentendimento. Isso é quando tem desentendimento. Olha, você tem razão quando fala isso. Quando eu estava liderando o projeto, era assim. Mas se acha que eu estava liderando o projeto quando na eleição de 2018, Aquela do Ney Amorim. eu fui candidato à reeleição. Você acha que eu estava liderando o projeto quando o pessoal falou o nosso novo senador é fulano e a Márcia Regina, chefe da Casa Civil, vai ser a suplente dele? Você acha que eu estava liderando o projeto? O que eu liderei foi a reeleição do Tião, da Marina, a eleição, eu ajudei. Ali já tinha um outro núcleo, mandando e conduzindo as coisas. Não quero discutir a intenção, só sei que deu tudo errado. Deu PT, perda total. E eu falei isso, vai dar PT, perda total. E foi muito ruim. Nós tínhamos governo, tinha prefeitura, tinha senado, perdemos 3 deputados federais bons. Mas isso acontece. Só não pode brigar contra a história. Acabou, passou. Não pode ficar sequelas, nenhuma. E depois viram que o candidato, que era o novo senador, tinha traído o PT, tinha traído o Marcos Alexandre, candidato ao governo, todo mundo. Mas enfim, a história vai registrando as coisas. O Marcos Alexandre... No último processo você liderou. Não, eu fui tentar dar minha contribuição. Nós não tínhamos nenhuma prefeitura, aqui já não tinha prefeitura, não tinha governo. Nós estávamos ali sem nada e eu acho que até que foi bom o resultado. Porque nós tivemos, eu e o Marcos tivemos 27% dos votos, de cada 4 pessoas da cidade. Então eu sou agradecido. E também botei a violinha no saco. Já me deram oportunidade antes, eu não vou ficar com raiva. Quem sabe no futuro, né? Agora, essa conversa com o Marcos, a minha luta com ele foi o ano passado. Porque depois que o Marcos estava na prefeitura, que saiu, eu fui um dos responsáveis. Pô, Marcos, é o melhor nome para governar o Acre. O povo escolheu o Gladson. Direito do povo escolher. Eu escolhi, o Marcos é um extraordinário cara. E aí ele foi. Depois, na última hora, por conta do PSB fazer o que fez conosco, não quero aqui também, o doutor Genilson e tal, lá na loucura, me empurraram para ser candidato ao governo de última hora. E eu fui, porque eu digo, é o jeito de eu tentar ajudar para a gente fazer alguma bancada. Eu fui. Não vou, sacrifício? Não é não. Não vou usar essa palavra. Eu fui. No último dia. O ideal era que eu tivesse ido para o Senado, óbvio. E aí chamei ainda o Marcos. Marcos, e aí? Não, Jorge, eu vou contigo. Então nós fomos. Então, desentendimento zero. Estamos com a consciência em paz. Qual foi a minha luta? Fazer, pô, o Marcos é um cara que não é o da política. Ele teve 6 anos de mandato só. Me ajudou pra caramba, ajudou o Tião, ajudou o Binho. Falei, Marcos, convenceu o Marcos dele oferecer o nome dele, atender o chamamento do povo, vou botar o nome dele na política. Isso foi até dezembro do ano passado. E o Marcos um dia chegou para mim, falou, cara, eu conversei em casa, conversei com a família, eu não vou desistir não, eu vou estar aí. E qual foi a conversa nossa? Eu digo, Marcos, naquele dia, Marcos, eu acho que você tem que conduzir o processo. Porque se você é eleição municipal, quem conduz é o candidato. E o que caminho que você pegar, o movimento que você fizer, conte comigo. Foi só o que eu falei para ele, cara. Então nunca houve um menor desentendimento, porque tem que ser assim. Eu estou trabalhando agora na Apex, eu tenho que ficar fora, eu venho aqui ver minhas filhas, eu venho conversar com os companheiros da política. O Marcos tem que conduzir isso. E obviamente que a gente está vivendo esse surto aqui no Acre, eu chamo de surto, mas isso vai passar, gente. Não é possível que os líderes do Acre sigam sendo esses. Eu quero líderes que trabalhem, que tenham um projeto. Eu já fui e tentei dar conta do recado. O Marcos é um líder assim. Então ele está hoje sem partido, está discutindo, tem falado comigo, tem falado com outras lideranças. O MDB é a lógica? É um lugar lógico para ele? Eu conversei com o Petecão agora esses dias lá em Brasília, uma longa conversa. Acho que o PSD e o PMDB, no caso dele não ficando no PT, nem de um outro partido nosso, que é normal isso. O que eu peço é que, olha, fica em algum partido da base de apoio do presidente Lula. O PMDB hoje, eu diria que está numa certa vantagem em relação a essa. Mas o Marco, eu acho que ainda vai conversar mais, tem que conversar mais com o Petecão, tem que conversar mais com o PMDB. Certa vantagem, eu pensei que você ia falar do progressista com o presidente Lula.
Porque tá numa certa vantagem o Não, progressista. mas aqui no Acre também, a paróquia também decide algumas coisas. Então eu acho que assim, se a gente tem uma liderança do tamanho do Marcos, nós temos que confiar nele. É um cara que eu confio porque fui eu que convidei para ele vir para o Acre. Me ajudou pra caramba em tudo. E agora, se ele resolver ser candidato, como está se colocando à disposição, porque agora ele ainda está lá no TRE, e ele ganhando, a gente vai voltar a ter o Acre com outro modelo de trabalho na prefeitura, e isso pode ter um reflexo em 2026. Vamos ser. Sim. A política é feita assim. Como nós não temos nada, eu acho que a gente não tem que ter ambição de querer ter tudo. Vamos devagar. Ele vai ter que estar afiliado a um partido. Vamos ter que respeitar. Nós temos que fazer uma aliança que contemple o máximo de pessoas. E na hora de governar, conhecendo o Marco como eu conheço, ele vai contemplar todo mundo, os setores. Então, eu acho que agora era hora da gente ter humildade. Eu fui candidato, fui o mais votado fora o governador, junto com o Marcos, e não estou aqui, sabe? Agora, teve uma declaração do Flaviano Melo, no AC 24 Horas, que eu achei um pouco estranho, um pouco fora do tom, que ele falou o seguinte, olha, eu nem vou convidar, ele nem vai aceitar, se referindo a você em relação Não, ao mas MDB. era para filiar no PMDB, e depois ele mesmo não. esclareceu. Se fosse filiar, é claro que eu não vou sair do PT. Não há hipótese. Eu já tenho minha história de vida. Então o Flaviano, que é uma pessoa que eu admiro, que tem uma relação breve... Depois ele retificou, né? Não, é porque eu acho que ali houve essa coisa que às vezes vocês... As manchetes exigem, não vou né? botar... Não, de tentaram mudar um sentido. A conversa era, o Marcos pode vir filiado... E o Jorge Viana? Eu não vou convidar para ele filiar porque ele não nem vai, ele também não vai vai vir. querer. Então foi só isso. Não tem, eu acho muito importante esse diálogo com o PMDB. O PMDB é um partido importante. Eu sempre fui simpático a gente ter uma aproximação do PMDB, de ter um PSDB de novo. Quando eu fui prefeito, quem que era meu vice? PSDB. Quando eu fui governador, quem que era? Era o PSDB. E eu acho que agora, juntar o partido do Petecão, juntar o PMDB, juntar os nossos partidos, e não pensar só Rio Branco. Tem o estado inteiro. Eu estou nessa. Eu quero ajudar, eu não estou brigando por cargo, eu não estou pedindo vaga, eu estou querendo ajudar. Com minha vivência, com minha experiência, a gente ter um time que entra em campo igual o meu Fogão. O Fogão tá líder. Vambora. Vamos, segue o líder. Deixa... O Botafogo agora tá... O flamenguismo tá doido contra nós. Eu já estou levando o carão aqui de com força. Muito obrigado pela tua vinda aqui, um prazer. Espero que não demore tanto a próxima conversa. Vamos lá, então. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Vamos para o intervalo e já voltamos.